gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou estar respondendo algumas perguntas da tag cristão. Fique comigo até o final que tem bastante perguntinhas legais. Vamos lá para a primeira pergunta, que vai dizer assim: quanto tempo de conversão você tem? Bom, eu tenho 2 anos e pouco de conversão. Segunda pergunta: qual a sua maior experiência com Deus? A minha maior experiência com Deus foi quando eu estava dirigindo, indo para a igreja, e eu falava assim para Deus: Deus, qual que é esse amor de pai que todos falam? Eu quero sentir esse amor de pai. E eu lembro que eu chorava muito, estava tocando louvor no carro, e aí Deus falou comigo. E ele disse assim: filha, esse amor de pai é quando um pai ele quer ver o seu filho sempre bem, que um pai que cuida. E ele deu até um exemplo pra mim que eu me emocionei bastante na hora. É como um bebê, quando o bebê começa a andar e ele cai, o pai ele pega na mãozinha do filho, levanta, e ele falou assim: é isso que acontece com você. Quando você cai, desanima, eu sou um pai que te levanta, que cuida de você, que quer o seu bem. Naquele momento eu senti muito o amor de pai e foi uma experiência incrível. E tem outras experiências também, mas eu não vou prolongar nesse assunto agora. Vamos então para a terceira pergunta, que é: qual livro da Bíblia você mais gosta de ler? Bom, meus amores, eu gosto de ler Efésios, eu gosto de ler 1º e 2º Coríntios, mas o que mais se mexe comigo quando eu vejo assim no telão, alguém falando, é de Provérbios. Eu amo o livro de Provérbios. Quarta pergunta: qual versículo mais marcou você? O versículo que mais me marcou foi aquele que fala da nova criatura. Eu vou deixar aqui na telinha a passagem do versículo, tá bom? Quinta pergunta: já passou vergonha dentro da igreja? Quem nunca, né? Eu já passei uma vergonha. Inclusive, foi o meu noivo que me lembrou dessa vergonha que eu contei pra ele. Mas eu vou contar aqui pra vocês também. Que foi assim: eu estava lá na igreja, né? Normal, de boas. Aí tava acontecendo uma festinha de criança. E o tema dessa festinha era do super-herói lá, daquele desenho da super-herói. E eu tava bem no cantinho assim na parede e tal. Aí eu tava lá me distraída vendo a festinha. Aí do nada eu comecei a cantar aquela música do mundo que fala: ai, foge, foge, Mulher Maravilha. Então, eu fiquei cantando essa música por pouco tempo. Eu acho que eu só falei foge, foge, né? Aí um irmão jovem, abençoado de Deus, tava do meu lado e ouviu. Só que na minha cabeça ninguém tinha ouvido, porque na hora que eu falei que foge, foge, eu já meio que falei: meu Deus, o que eu tô falando aqui? Daí eu olhei pro lado, não tinha ninguém. Daí eu olhei mais pro lado, tinha esse jovem. E aí ele começou a rir de mim, e aí eu fiquei com a cara lá no chão, mas depois eu fiquei mais aliviada porque só tinha ele que tinha ouvido, então daí eu fiquei mais tranquila. Mas foi bem engraçado e depois dessa também eu tomei muito cuidado pra não passar esse tipo de vergonha na igreja. Sexta pergunta: como se converteu? Bom, gente, essa história é longa, mas vou dar uma resumidinha aqui. Como eu me converti? Bom, eu tava lá na minha fábrica e tinha uma irmã que ela sempre orava por mim. Daí, teve um dia que ela me entregou um panfletinho convidando pra cela de jovens, alguma coisa assim, não lembro direito. E aí eu peguei aquele papel e falei: um dia eu vou. Não sei se ela pensou: ela nunca vai ir, ou se ela tinha muita esperança, muita fé, né, que eu fosse. Teve um belo dia que eu tava sem nada pra fazer, não tinha ninguém pra mim sair, não tinha festa pra mim ir, não tinha com quem estar. Eu falei assim: quer saber, eu vou pra igreja. E aí eu falei assim: ela vai ficar feliz, né, que eu vou pra igreja, eu vou ver ela. Só que eu sou muito vergonhosa, então eu mandei mensagem e falei: você tem que estar comigo, eu vou até a sua casa, a gente se encontra. E aí, gente, quando eu cheguei na igreja, foi muito bom, assim, um ambiente muito bom.
eu me entreguei lá naquele momento, deixei ser tocada pelo louvor e tal. Aí beleza, passou um tempo, eu perguntei assim pro meu noivo, o que é batismo nas águas? Porque eu sempre ouvi o pastor falando e tal, só que eu não sabia exatamente o que era. E aí ele me explicou, né, de aceitar Jesus como o nosso Salvador e tal. Depois que ele me explicou, foi muito natural. Eu falei assim, eu quero. Aí ele tem certeza, né? Porque ele falou assim, tem certeza, eu te apoio, se você quiser mesmo. Daí eu falei, não, tem, eu quero. Aí tá, tipo, eu marquei o batismo com o pastor, e depois de um tempo deu certo de eu me batizar. E me batizei, gente. Foi assim que eu me converti. Sétima pergunta. Depois de convertida, qual foi a prática mais difícil de largar? Gente, eu até tava pensando muito sobre esse assunto. Vocês acreditam que depois que eu me converti, a bebida e as festas, baladas foi muito tranquilo pra mim, muito mais largar tudo isso do que a minha própria personalidade, que é o meu jeito, a minha forma de agir, as minhas atitudes, é o controle emocional. Então, assim, eu creio que a prática mais difícil pra mim é na minha personalidade. E a personalidade da gente é o que a gente é, mas a gente pode melhorar, eu penso comigo, né? E tem muitas coisas na minha personalidade que eu quero melhorar. E eu peço muito pra Deus me ajudar nisso. Oitava pergunta. Qual o seu maior sonho no ministério de Deus? Meu maior sonho, gente, no fundo do meu coração, é ministrar a palavra de Deus. Mas não é só isso. Eu quero muito ser usada por Deus para curar e libertar pessoas. Isso é o que eu sinto mais dentro de mim. Já pensei assim, será que um dia eu quero ser cantora, mas sabe, não encaixa tanto quanto ministrar a palavra de Deus, porque isso vem sempre na minha mente e no meu coração. É um pouco forte, assim, a gente querer, assim, curar, libertar através do Espírito Santo, sim, mas é algo que tá no meu coração. E o mais importante é cumprir as promessas de Deus pra minha vida. Porque eu já falei, eu não quero partir sem, sabe, essa sensação de que eu cumpri a minha missão aqui na Terra. Nona pergunta é, já pensou em abandonar a igreja? Quantas vezes, gente? Desde que eu me converti, tive várias recaídas, né? Mas, graças a Deus, quando o Espírito Santo já habita dentro da gente, Deus não permite isso, né? Então, assim, já tive várias vezes quando eu tava fria espiritualmente, eu tive vontade de sair da igreja. E teve momentos que o inimigo também, lançava sonhos na minha cabeça de que, porque você vai seguir a Bíblia, porque você vai seguir, ser certinha entre aspas, porque eu acho assim que a gente vai falhar, a gente é ser humano, mas a gente pode ser parecido com Cristo, mas no sonho, o que o inimigo queria jogar na minha mente, pra que você caminhar com Deus? Porque você lê a Bíblia não vai adiantar nada. Isso que falava no meu sonho. Então eu já acordava com aquele sentimento, será que vale a pena? Será que não vale? Depois que eu fui descobrindo que é um ataque do inimigo. E fora do sonho também, às vezes o inimigo implanta algumas situações na igreja que faz a gente querer sair. Mas, graças a Deus, depois eu sempre consegui identificar isso e graças a Deus nunca me distanciei realmente da igreja. 10ª pergunta. Qual a diferença de uma igreja do Brasil e do Japão? Bom, meus amores, essa pergunta eu achei muito interessante. Foi meu noivo que elaborou essa pergunta e eu achei muito legal. Na minha opinião, tem bastante diferença. Eu acho que a igreja do Japão ela é mais discreta. Por exemplo, no Brasil tem aquelas estruturas e tem a cruz assim em cima e tem uma estrutura mais de igreja. Aqui a estrutura é mais um quadrado assim que quase não parece igreja.
E a maioria delas são assim. A gente só consegue ver assim que é igreja mesmo quando a gente passa bem perto assim e devagar. A gente consegue ler o que está escrito. Essa é uma das diferenças. A segunda coisa que eu acho que tem diferença é a fé, porque aqui a gente ora muito pelos terremotos, pelo tsunami, pelos tufão, que é muito natural aqui do país acontecer. Então a gente ora muito por esse sentido, que é os desastres naturais. E no Brasil é mais por enfermidade, emprego, entre outras coisas. A terceira diferença é que aqui canta outras línguas também na hora do louvor. Por exemplo, espanhol, japonês. E tem uma irmã da igreja que ela não é nem brasileira e nem japonesa. Eu não lembro qual é a nacionalidade dela, mas ela entende muito japonês, então tem uma irmã que ela traduz pra ela, então tem essa diferença. Essa foi a tag de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e também compartilhe com seus amigos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!